Olá, bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, onde a gente vai trazer para vocês o que aconteceu nesta sexta-feira, 8 de novembro, dia de relatório americano, dia de surpresas positivas a níveis de preço, mas que infelizmente por questões políticas acabou perdendo um pouco de força aí no final do dia. Temos aí para a semana que vai entrar agora a questão do relatório da Conab, onde aguardamos que alguns números possam ser corrigidos. Isso porque, por exemplo, na exportação de soja, a gente vai ver os números exportados até agora já superaram os números que a Conab acredita que seja exportado até o final do ano. Então fique com a gente para poder entender o que aconteceu nessa sexta-feira e um pouco do resumo da semana. Mercado volátil e com fechamento em alta. O mercado que chegou a abrir negativo acabou virando para o lado positivo após a divulgação do relatório americano. No janeiro, chegamos à máxima na soja de 17,75, fechando em 4 cents, alta de 0,40%. Dessa forma, janeiro fechou a 10,3025. Já para o milho, que trabalhou do lado negativo de forma leve, após o relatório chegou a cravar 7,25 cents de alta, fechando a 3,50, alta de 0,80%, com dezembro fechando a 431. No caso da BMF, mais um dia positivo. Dessa forma, o janeiro fechou a 76,82. Com isso, tivemos a semana positiva em Chicago para soja e milho. No milho, o mercado saiu de 414,15 para 431, já no caso da soja, 982,50 para 1.016,75. O único ponto negativo foi com relação a câmbio, que saiu de 5,8697 para 5,7355. O mercado desta sexta-feira voltou a ser pressionado pela questão política, pela vitória de Trump, que gera um cenário mais positivo, levando com que o mercado buscasse mais dólares no mercado. E com a alta do câmbio, Chicago acabou aí sendo pressionado. Outro fator foi com relação à queda do petróleo na casa de 2,7%. Isso porque a divulgação dos estímulos da economia chinesa não vieram tão dentro ou tão a contento do mercado como se esperava. Além disso, nós temos a questão dos fatores climáticos para a América do Sul, que tem sido extremamente positivo. Fatores esses que geram um pouco de pressão aí com relação ao preço. Mas não podemos deixar de fora os fatores principais da alta do mercado de hoje. Demanda que continua aquecida pelo menos há 60 dias por soja e milho americano. Além disso, após a divulgação do relatório do SDA para soja e para milho, onde trouxe um quadro de oferta e demanda mais apertada, acabou mudando o cenário do mercado e dando sustentação para a alta dessa sexta-feira, que, como falamos, ela só não foi maior realmente por questões políticas que pressionaram um pouco aí Chicago para baixo e ajudaram na alta do dólar. Com relação ao relatório de Chicago, o mercado esperava um estoque de passagem na faixa de 14,5 milhões, mas o número veio em 12,8, redução de 1,76 milhões de toneladas e 12% nos estoques. Já para a safra, número de produção, onde o mercado esperava 123,9, veio em 121,4, redução na safra americana de 2,5 milhões de toneladas, ou 2%, reduzindo assim também a questão dos estoques mundiais em mais ou menos 2,2 milhões de toneladas. No milho, nós tivemos aumento com relação aos estoques americanos. O mercado aguardava 48,8 e esse número veio em 49,2. Aproximadamente 400 mil toneladas a mais aí com relação aos estoques. Mas a produção veio menor, onde o mercado aguardava por 385,5, veio em 384,6. Números esses que deixaram a relação quadro de oferta e demanda mais apertado, principalmente pelo produto americano. Já com relação aos prêmios, nós vimos estabilidade nos prêmios 2025, visto que eles são hoje praticamente nominais, porque quando olhamos o que tem acontecido no interno, nós temos observados aí prêmios bem acima da paridade de exportação, voltados à mercadoria ao esmagamento. Já para a safra 2025, os prêmios também permaneceram firmes aí, já que a vitória de Trump gera um certo receio, mantendo assim uma forte demanda pelo produto brasileiro para 2025. Já para a questão aí de line-up na semana, que demonstra quanto de navio aí, qual é o volume de soja que está se aguardando para ser exportado nos portos brasileiros e milho, olhando navios que já estão atracando, chegando ou com previsão de chegada, nós observamos aí redução na soja de 258 mil toneladas. Já para o milho, nós vimos aumento de 134 mil toneladas. Um fato que a gente traz e que a gente coloca como uma certa relevância para vocês é com relação ao relatório da Conab que vai ser divulgado essa semana.
O SECEX já trouxe para a soja um número de exportado de 94,2 milhões. Olhando um line-up aí, mais o que já foi embarcado dentro de novembro, próximo a 2,3 milhões de toneladas, traz uma previsão de exportação para o Brasil próximo a 96,5, onde a Conab de outubro ainda divulgava um número de 92,4. Então, obviamente que alguma alteração ela vai ter que fazer nesse cenário, já olhando o relatório dessa semana, visto que se ela alterar somente o número de exportação, isso traria ao Brasil um estoque negativo. Então nós podemos ter também alteração aí na produção brasileira, estoque inicial ou até mesmo no consumo interno. No milho, nós estamos vendo um cenário um pouco parecido também. O SECEX já reportou 29,1 milhões de toneladas. Olhando aí line-up, o que já foi embarcado no mês de novembro, nós chegamos a 5,4. Dessa forma, acreditamos que as exportações do Brasil devem bater de 36 a 37 milhões de toneladas, onde a Conab divulga 34 milhões. Número esse que já deve ser batido no início de dezembro. Já com relação a preços, alta aí na faixa de 2 a 3% para soja e para milho, em praticamente todas as regiões aí do Brasil, que a gente traz um cenário mais voltado aí aos preços de Paranaguá e até mesmo alguns mercados internos dentro do Paraná. O dólar, que já abriu forte durante o dia, acabou fechando com alta de 1,05 ou 5,7355. Na máxima bateu 5,7906 e na mínima 5,7269, ajudado pelo receio do mercado com relação às políticas protecionistas do novo presidente eleito Donald Trump. Dessa forma, o mercado acabou correndo muito mais para a moeda americana, o que impactou aí na sua alta no dia de hoje. Com relação às previsões climáticas, nós vimos que choveu bem aí no Brasil em toda a área de produção, onde a chuva bateu aí na faixa de 30 a 100 milímetros em todo o território, olhando chuvas aí do dia 7, 8 e 9. Já olhando uma previsão aí até o dia 12, até terça-feira, uma previsão um pouco mais curta, nós observamos que as chuvas se centralizam mais aí na região de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Bahia. O relatório do USDA trouxe surpresas para o mercado. Surpresas essas que acabaram sendo altistas, visto que deixou o quadro de oferta e demanda mais apertado pelo produto americano. Essa semana nós vamos ter a divulgação do nosso relatório aqui, a Conab, que deve fazer algum ajuste aí com relação às exportações, talvez até mesmo esmagamento ou produção, visto que a gente tem observado que os números exportados pelo Brasil já são superiores aí na questão da soja do que a Conab projeta. E no caso do milho, esse número já deve ser batido dentro de novembro. Então vamos observar como o mercado irá se posicionar com relação ao relatório da Conab que vai ser divulgado essa semana, visto que em relação ao produto americano já houve redução e aperto. Então fique com a gente diariamente para que a gente possa trazer todo o mercado atualizado para vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.